Mas olha, gente, tem muita coisa mesmo para comentar no meio de tudo que foi acontecendo aí. Eu amei o tombo do Breno, amei. Também. A gente já imaginava que isso fosse acontecer, mas eu não costumo comemorar nada antes dos 45 do segundo tempo. Isso aí. Apitou, terminou, aí a gente comemora, porque tudo é possível nessa vida, né? Então, não sabia, a gente tinha quase certeza, mas não sabia. Mas ele saiu, eu acho que fica muito claro, embora ele seja do tipo... Mais de 5 mil agressores de mulheres atrás das grades. O governo do Brasil juntou os 3 poderes e as polícias federais e estaduais. E em menos de um mês, prendeu 5.238 agressores em todos os estados do país. E essa foi só a primeira operação depois do Pacto Nacional contra o Feminicídio. Nós não vamos parar. Quem agredir vai se arrepender. O Brasil não aceita mais violência contra a mulher. E você pode ajudar. Ligue 180 e denuncie. Porque não dê o braço a torcer, ele não desce do salto de jeito nenhum. Ele tem uma explicação favorável a ele, claro, né, para todo mundo. Ele quase que não deixou o Gil argumentar lá, mas é sempre assim, não, esse é o meu jogo, esse é o meu jogo, esse é o meu jogo, olha aí do que deu o seu jogo, né? Ah, mas assim, não tinha muitas pessoas inteligentes para eu jogar na casa, por isso que eu jogava daquela maneira com a Ana Paula, porque ela ia saber me rebater. Conta outra, né? Conta outra. É subestimar todos os coleguinhas. Destratar uma pessoa, como pode, sabe? Falar tudo que ele falou da menina, falar a história dos espíritozinhos lá que comemoravam de não ter que ser filhos dela aqui. Sim. Quando ela falava aqui tá frio, vai embora. Quando ela falou só comi um franguinho, nem senta nessa mesa, né? A não ser para rezar, porque você não deu dinheiro para nada. Enfim, ele foi fazendo tanta coisa, humilhando, pisando, que ela só aguentou em parte, ou boa parte, porque ela é boa no jogo. Porque ela voltou 10 anos depois, fizeram ela mais madura e mais controlada. Totalmente. Porque se não, gente, olha, não seria fácil não. Que inteligente o que? Isso é uma desculpa, não é? É um verniz na crueldade que ele praticava. Aquilo era uma agressão contra a mulher. Né? E todos nós nos sentimos representadas nesse ponto. Que história é essa? Como vem falar assim comigo? Isso é jogo? Não era jogo, era agressão em cima de agressão. Uma das últimas foi aquela história que ela falou, quando acabou a família feliz, ou seja, o grupo lá em que ele pertencia, saiu o Babu e aí foi aquele desastre todo, desfez o jogo, você voltou para cá. E o que ele falou para ela, mas olha, eu voltei por causa do Juliano, eu voltei por causa da Milena e eu voltei por causa da Samira, porque para você eu não dou a mínima, mas ele fez com o maior desprezo do mundo. Ela estava simplesmente, né, comentando o jogo e foi, exatamente. E ele depois, ele andou confessando, não sei se foi justamente aí para o Gil ou para Ana Maria Braga hoje, que quando ele voltou do quarto lá falso, ele achou que a força estava ali no quarto da Ana e Milena, embora ele achasse que a Milena era a favorita do público aqui fora, não a Ana. Então ele falou, a força do meu jogo está aqui. E por isso é que ele voltou para o quarto da Ana e continuou fazendo com ela o que ele sempre fez, era enfiar a faca e torcer, né? Era para machucar, era para fazê-la sentir realmente. E como a gente disse ontem, algumas vezes ela sentiu de verdade. E foi aí nesse quadro todo que ela já vinha atravessando por conta de Babu, que ela foi ficando muito abalada também. Outras ela tirou de letra, porque ela entendeu que ele queria um enredo com ela. Porque, na verdade, ele acha que ele tinha um embate com a Ana Paula, quando ela não tinha esse embate com ele. Ou seja, ele se equivocou e pagou por isso. Como diz a Ana, há consequências, né? E para ele teve também que foi ser eliminado. Total, e tem uma Sônia. coisa que ele acabou falando que tem tudo a ver. Ele se tocou, porque o Gil falou para ele, acho que a Ceci também, que se ele tivesse voltado e ele tivesse chamado a Milena para o quarto, não antes dele ou voltar. Ana Paula. Aliás, não é a Milena. Não, o Juliano, se ele né? tivesse levado, ao invés do Juliano, a Ana Paula, ele teria virado o jogo, que é o que todo mundo espera de alguém que tem a sorte de pegar um paredão falso. Ia ser histórico, ia ser a maior reviravolta. E lembra que nós comentamos isso aqui? Todo Leva mundo Ana queria Paula, isso. leva Ana Sim. Paula, ninguém vai aceitar dois inimigos juntos, convivendo, fechados lá no quarto falso. Ele não
fez? Ele levou o Juliano e foi aí que ele se ferrou, na verdade. Foi a informação que ele deu agora na porta da Globo também. Exatamente. Tudo isso que você está dizendo. Exatamente, porque ele falou que agora ele vê que seria icônico, que seria histórico, que ele escolheu errado. Pelo menos ele é diferente do Babu, que não admitiu erro nenhum. Agora ele sabe onde é que ele pisou na bola.